Olá pessoal, eu sou o Bruno Militão. Eu sou o João Manuel Fernandes. Nós somos os fundadores do projeto MVP. Vamos transformar a tua equipa, O teu treino, o teu negócio. fica ligado. O primeiro podcast em que vamos ter alguém que já faz parte do ecossistema MVP, que seja que começou como mentee, e agora já é mentor, que é o Nuno Alves, ok? Portanto, grande Nuno, fala um bocadinho sobre ti, quem é o Nuno, e porque é que gostaste ou quiseste abrir o teu próprio negócio. Era giro. Bora. Pronto. Antes de mais, obrigado pelo convite. Já está para acontecer há algum tempo, não é? Há algum tempo. Eu já me sentei nesta cadeira ainda quando estávamos a fazer a sala. Pronto. Ou seja, há mais de um ano. Exatamente. Há mais de um ano, ok. Sim, isto já está apalavrado, já era para ter sido Temos de fazer isto, em setembro, outubro. É sempre agora. assim. Pronto, basicamente sou o Nuno Alves, tenho 24 anos, sou formado em desporto, licenciatura e mestrado. Em Coimbra? Exatamente. Okay. A nível académico é um bocadinho isto, depois fiz muito da formação a nível de treino, nomeadamente contigo na Fitness Academy ainda, na pós-graduação de cross-training, foi onde nós nos conhecemos. Hoje em dia a nível profissional sou dono de uma box e... E antes disso? Antes disso, o que é? Antes de ser dono de uma box, trabalhaste também? Trabalhei também numa box, exatamente. Okay. Mas basicamente hoje em dia a minha parte profissional tem 5% a ver com o treino e 95% a ver com a gestão. Calma, já estás a alongar. Mas pronto, o que é que te impeliu o que é que te fez abrir o teu próprio negócio? Sempre quiseste abrir ou depois estás dentro de uma box também percebeste, olha, é mesmo isto que eu quero, como é que isso aconteceu? Eu antes de conhecer o que era uma box sempre tive interesse em ter algo meu. Eu comecei a treinar um treino funcional sem ser de ginásio com um rapaz, que também damos mentoria. Aliás, neste momento está connosco. Exatamente. Foi com o Miguel? Exatamente, com o Miguel Albuquerque. E comecei a treinar com ele e achei gira a dinâmica e sempre gostei de... E também tiveste sorte, o Miguel também é uma pessoa... Muito fixe, sim, e hoje em dia continua a ser... Ou seja, nós temos boxes muito perto uma da outra e continuamos... São concorrentes amigáveis. Sim, exatamente. Eu gosto muito do Miguel e ele é super amigo da minha mãe ainda hoje em dia e mantemos o contacto. Mas... Aliás, estiveste na inauguração. Na inauguração, exatamente. Yeah. Exatamente. Mas basicamente sempre tive o bichinho de abrir qualquer coisa em meu. Na altura não sabia o que era sequer crossfit ou cross-training, o que era a metodologia. Depois de ter sido o Miguel, fui estudar para Coimbra e entrei num ginásio. Não achei muita piada, ou seja, percebi que o sítio não era, o caminho não era para ali. Entretanto, conheci o CrossFit. Espera aí, não achaste piada aqui? A parte de ginásio mais convencional, musculação, senti que não era tanto o caminho para aí mais... Ou seja, ter um negócio virado para isso. Se tivesses que abrir um ginásio convencional e revias-te a ser um dono de um ginásio convencional? Já falámos sobre isto. Eu vejo-me a ter um ginásio convencional e é um dos meus objetivos, mas... preferi começar pela boxe. É um objetivo meu ter alguma parte mais para a parte de ginásio convencional. Se tivesse só o ginásio convencional, acho que não era tão feliz como tendo a parte da boxe. Mas lá está, sendo coisas separadas, tendo só essa ampliação. Mas basicamente sempre tive o bichinho. Depois conheci então o CrossFit e percebi, ok, isto aqui faz muito sentido e é um bocadinho isto para onde eu me quero virar. E comecei a ter formação na área e conheci-te na programação para atletas de cross-training, inicialmente, exatamente. Fiz essa formação intensiva e percebi, ok, isto é um mundo de coisas. Foi que é 2022? 21? Exato, 2020, 2021, uma coisa assim de género, exatamente. Foi nessa altura. Comecei a perceber que o treino era muita coisa e comecei a focar muito no treino. Também fiz um nível de crossfit, fiz várias formações virado para isso. Acabei na pós-graduação de cross-training, onde... No final da pós-graduação virei para o Juvenal e pensei, bem, porque é que não haveríamos de abrir uma box? Tentei pedir um bocado de ajuda e pronto, tu disseste como é que podia funcionar essa ajuda. Na altura estávamos, eu e o Militão já andávamos a falar nisso, era giro, fazemos uma cena. Ainda não tínhamos nada, nem sequer tínhamos o nome MVP sequer. Na altura só havia a ideia. Havia só a ideia, exatamente, e tu dizes, eu gostava mesmo, e eu então, ok, quando decidires, dá-me um toque e vemos como é que podemos fazer. Ainda demorou um bocadinho, porque eu ainda tive que procurar o espaço e tal. Ok, agora era giro falar sobre aquela reunião com o teu pai no McDonald's. Consegues explicar a situação? Como eu referi há pouco, eu tenho 24 anos, por isso tive que pedir um bocado de ajuda do meu pai para me ajudar nesta parte. Então o meu pai foi na primeira reunião discutir com o jornal e eu por acaso antes da reunião, o jornal, eu já lhe disse isto, o jornal sabe, eu disse ao meu pai para dizer, olha,
tenta não falar muito, porque Sim. pode ser que não corra bem, mas pronto, fomos falando. Eu sou muito da parte de dar tudo pela qualidade e às vezes dar um bocadinho Sim, o teu virar pai, para essa parte. é giro porque eu queria tocar num ponto que era, o teu pai não acreditava muito que o projeto corresse como está a correr atualmente. Exatamente. Nem nos valores que ias praticar, nem na forma como, nas modalidades que irias oferecer. Ou seja, ele ainda não estava a ver bem, visualizar exatamente, ter a visão do projeto. E eu disse na altura, se for para termos a tua visão, eu acho que devemos avançar com a mentoria, devemos avançar com o projeto. Pode haver incompatibilidades entre ti e o teu pai, e por acaso foi uma mentoria que eu lembro de falar ao militão, disse, temos aqui, se fosse só com o Nuno, eu acho que a coisa vai correr bem. Agora, se o Nuno for atrás do... Eu adoro o teu pai, ele vai ouvir isso, ele deve pronto. Sim, na altura tu disseste, eu acho disse, que o teu pai é espetacular. Avançamos, devemos avançar com a mentoria e avançar com este projeto, mas tem que ser à tua imagem. E eu acho que isso o teu pai acabou por dar o braço ao terceiro, que foi fixe. Pronto, e a seguir, o que é que aconteceu? Pronto. A chamada foi muito engraçada. Ele por acaso estava ao meu lado, eu não sei se alguma vez soubeste disso. Eu estava a falar contigo e com ele ao meu lado. Não, mas depois da reunião presencial, sim. É isso. Foi aí que nós tivemos essas conversas em que ele disse, não, eu acho que aqui em Cantanhede não dá, é impossível. Exatamente. E eu, pois, mas se for para fazer uma coisa que já existe não vale a pena. Pronto, estivemos aqui a falar sobre diferenciação e qual é a importância de fazer um negócio em nossa imagem. E eu na altura estava mesmo com receio e disse-te, e também disse ao teu pai. Dizeste uma frase muito engraçada que foi: contigo trabalhava todos os dias, mas temos aí esse problema. A questão de... Pronto, e o teu pai foi... Atenção, há que tirar dar o braço do terceiro, porque dar liberdade para... Lá está, és um miúdo de 24 anos, o pai há de olhar sempre para ti como seres um miúdo, e ele ter dado essa liberdade para tu explorares o projeto foi fixe. Acho que é tirar o chapéu. E aos dias de hoje agradeço muito mesmo. Mas ainda vemos, no final, exatamente, ainda vamos falar sobre ele, vamos falar sobre mas a questão dos teus pais. muito a parte, mas eu acho que ele já percebeu que a coisa corre agora bem. Já está convencido. Pronto, então explica-me um bocadinho. Tu abriste em março, se eu não me engano. Exatamente, 1 de março. Ok, e explica-me como é que foram estes 11 meses de X-Training e quais é que foram as fases que tu achas que foram determinantes nestes 11 meses, quase um ano. Antes de falar propriamente 1 de março, nós já tive mentoria contigo desde setembro de 2024. Sim, há um pré... Ou seja, antes da abertura já tivemos muito tempo ou seja, já abri com muitos sistemas a funcionar. Basicamente só faltava recursos humanos para os próprios lugares. Ou seja, a primeira fase de abertura, de março a junho, foi a fase mais difícil, que eu ainda estava a operacionalizar muita coisa e faltavam pessoas, recursos humanos, para os sistemas que nós criámos serem implementados. Sei, a mensagem que estás a passar é que, ok, eu abri, mas já tinhas praticamente, uma das regras do MVP é, se não está escrito não existe. Exatamente. Já tinhas muita coisa, os departamentos bem definidos, o que é que ia acontecer em cada departamento. Sim, todos os departamentos tinham já bastante, ou seja, já não abri, trabalho. Exatamente, já tinham bastante trabalho, hoje em dia estão muito escalados. E é importante dizer aqui que também tu tiveste mentoria comigo, mas também com o Militão. Ou seja, sim, quando mais MVP, exatamente. No caso do Militão foi um bocadinho mais específico até em personal training, se não me engano. Sim, foi mais nessa parte e na parte de vendas. Exato. Quando entrou a minha comercial, eu tive 2 sessões basicamente com ele, mas pronto, eu também sou uma pessoa que aprende relativamente rápido e não fui escalando. Exato. Ok, então fala então um bocadinho este percurso de quase um ano. O que é que tu achas que foram aquelas fases mais... Basicamente as fases foi mesmo até junho de conseguir arranjar os recursos humanos para começar os sistemas a funcionar. Peraí, mas tu começaste, quando abriste, eras tu e o Lucas, certo? Só, exatamente, 2 treinadores. Depois, rapidamente, passado, acho que foi 3 semanas que eu tive sem comercial, arranjei comercial logo ao início. Ela era nossa aluna, eu contactei a pensar que ela era treinadora, porque ela trabalhava no ginásio na altura, e vim a descobrir que afinal era comercial e não treinadora. E na altura encaixou que nem uma luva. Eu digo-te sempre esta cena, tu tens uma sorte do caraças. A sorte também dá trabalho. A sorte dá trabalho. Porque tu começaste um projeto, tu estás a saltar, nós também vamos falar daqui a pouco sobre isso talvez, mas tu saltaste a fase mais de dor do dono de uma box ou de um ginásio, que é teres a pessoa certa a tratar da parte comercial. E
E eu acho que era impossível, já te vou perguntar sobre números, era impossível tu teres atingido estes números sem o macaco certo no galho certo, digamos assim, na árvore certa. Queres falar só um bocadinho só sobre essa fase de ir buscar as pessoas? Sim, é muito importante. O Militão diz uma coisa que é as pessoas certas nos lugares certos. E eu mantenho muito essa parte. Eu sempre vi... Ou seja, eu em setembro comecei por paixão, por querer fazer uma coisa com mais qualidade. À medida que fui fazendo, escrevendo os sistemas e falando dos departamentos, percebi que eu ia ser um dono de um negócio e não propriamente um operacional, exatamente. Treinador. E comecei logo a perceber que eu não vou fazer tudo sozinho, é impossível, ou pelo menos com a qualidade que eu queria Então ter. diz uma coisa, mas tu para chegares aí, o facto de tu escreveres os procedimentos e perceberes quanto tempo é que cada procedimento ia demorar, esclareceu-te muito sobre eu não posso fazer isto sozinho, sim ou não? Sim, completamente. Ou seja, tudo aquilo que nós escrevemos ou seja, eu hoje em dia, passado 11 meses, já tenho uma equipa de 7 pessoas, salvo erro, 6, 7. Ou seja, são 7 pessoas que eu na altura já tinha idealizado os sistemas. Okay. Já tinhas um lugar para essa Ou seja, pessoa. eu não ia fazer o trabalho de 7 pessoas, nem pouco mais ou menos, mesmo que 4 destas pessoas sejam treinadores. Os treinadores também têm muita parte em alguns sistemas e ajudam nessa parte. Mas pronto, basicamente até junho foi mesmo essa parte de criar, formar pessoas para os sistemas que nós já tínhamos previamente criado. Em junho foi quando eu comecei a dar menos treinos, ou seja, começar já a deixar um bocado a parte operacional. Mesmo assim, Ou seja, só para as pessoas ficarem... Quem tem uma box e estiver a ouvir vai ficar chateado com a resposta. Quantas aulas de treino dás por semana? Hoje em dia dou quando é mesmo necessário. Ou seja média que é 1, 2, mais? Depende da semana. Okay. Nas semanas que é preciso dou 2, 3. Nas semanas que não é preciso não dou. Ok, porque é que eu estou a perguntar isto? Porque uma das coisas, nós agora estamos a trabalhar praticamente com 30 espaços e uma das dores principais da maior parte das mentorias é exatamente, sinto que ainda estou preso ao negócio, sinto que ainda dá muitas aulas, queria estar a tratar da gestão, mas eu não consigo, etc. Portanto, essa fase tu quase nunca a passaste ou não a passaste? Eu passei naquele período... Qual é que foi o máximo de aulas, número de aulas por semana que tu tinhas de treino? Logo ao início, quando abrimos, era só eu e o Lucas e era 10 aulas a cada um, uma coisa de género. Nós abrimos para aí com 20 aulas, foi uma coisa de género. Pronto, basicamente... Mas foi só o quê? 3 semanas? Não. Ainda foi ou seja, março, abril, maio. Ok. E meses. Exatamente. Que foram bastante exigentes, lá está, porque eu tinha muita coisa para fazer para além dos treinos e foi a altura mais cansativa e mais estressante. Agora, e é isso que a maior parte dos treinadores nos primeiros 2 ou 3 anos passa. Sim. Está naquela, eu precisava de fazer aquilo, tenho aquela ideia para implementar. Eu tenho muito, às vezes estou a falar nas mentorias com muita malta, a jornal, eu tinha isso escrito para fazer. Então, há quanto tempo é que isso está escrito? Há uns anos. Estás a ver? Se estiveres a dar treinos não posso estar a fazer essa tarefa. Cool. Então diz-me uma coisa, que números mais importantes achas que conseguiste atingir até agora, nestes 11 meses? Já te respondo a essa questão em relação só ainda àquilo que estávamos a falar. Uma pessoa das mentorias que falou comigo foi o Carlos, na altura, quando ele começou a fazer. E o Carlos, ele ficou chocado de eu dar poucas aulas. E depois eu tive meia hora com ele, só mesmo conversa de amigo. Eu tive-lhe a mostrar alguns dos sistemas que eu tinha montado e escrito, que ele na altura estava a começar a mentoria e ainda não tinha tanta coisa assim escrita. Ele começou a perceber, eu já percebi. Ou seja, tu tens mesmo tempo e fazes isto. Eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer isto. Só para completar um bocadinho aquilo que estávamos a falar, que é, eu não estou na parte operacional, mas há muita coisa por trás que é super importante para esse sucesso. Mas pronto, falando agora mais de números. Números, então, números mais importantes que atingiste até agora. Espera, antes de interromper, vocês estão, é a primeira vez que estamos a gravar o podcast com a aula de correr, portanto, se ouvirem coisas a cair, etc. Pronto, é o dia normal. É para estrear comigo, não é? Exato. Pronto. Mas diz. Basicamente, números números assim mais impactantes, chegámos agora à meta dos 200, que era uma meta que queríamos em dezembro ainda, mas pronto, meses de inverno correram um bocadinho fora do previsto, também era o primeiro ano de boxe, é normal. Acho que isso é o mais importante. Depois já temos abrimos um serviço de PT entretanto que também já está a ser muito escalado, já temos 16 PTs ao dia de hoje, mas é algo que começou agora em janeiro, é que vamos começar mesmo a potencializar
Nunca vendemos. Nós nunca vendemos na nossa página que Ou tínhamos seja, o serviço. se eu procurar por personal training dentro do teu site ou do Instagram, Não só agora vai aparece. começar a aparecer. Exatamente, ainda não aparece. Mas já tens 16 clientes a... Sim, porque lá está, sistemas. O sistema está montado para haver a venda de PT. Aí o Militão foi muito mais importante do que eu na desenvolver isso. Achas que o modelo que vais implementar... Quanto é que acreditas no modelo que vais implementar? Isto é muito interessante, porque mesmo tendo mentoria contigo e com o Militão, tu deste-me uma opinião de PT, o Militão deu outra e eu vou fazer outra. Ou seja, é importante também ver que o negócio é um negócio e cada espaço é cada espaço. Porque o Militão não tem uma sala privada para, eu vou ter. Ou seja, só por aí já muda muita coisa. Mas pronto, eu basicamente vou abrir um estúdio PT. Vai ser missão, visão, valores diferente. Vais ter tudo diferente. um negócio dentro do negócio. Exatamente. Ou seja, legalmente não é outra empresa, mas como na se minha fosse. cabeça é como se fosse e está escrito avatar, cliente ideal, missão, visão, valores, tudo é diferente. Sim. Ora, ainda bem que pegaste nisso. Muito fixe. Que era uma pergunta que eu tinha aqui. Que é se tu sabes a tua missão, visão, valores de cor e já fizemos a tua visão há muito tempo. E sim ou não? Sabes? Sei. Ok, então vou tentar lixar. Diz-me os teus 4 valores e para cada valor do teu negócio cria um KPI. Consegues responder à altura a este desafio? Consigo. Então, 4 valores. Qualidade superior. O que é qualidade superior? O que é que defines qualidade superior? É a nível de serviço, ter... ou seja, dar o melhor qualidade aos nossos alunos. Ok, certo? e qual é o KPI que tu tens para controlar isso? Ou seja, Tenho alguns... performance, um indicador de Vou performance. dar 2, por exemplo, vou dar outro valor, que vai ser a excelência da equipa. Eles são os dois ligados, ou seja, formação de staff é muito importante, reuniões, avaliações, essa parte ativa de formação Sim, mas de o KPI treinador. é um número. Qual é o número que tu estás a seguir? Vais atrás desse número? Qual é o número? É a parte do NPS, é a recomendação. Quando fazemos um questionário aos alunos, basicamente, se eles nos recomendam a alguém, tem várias, ou seja, são várias KPIs, mas esse é o mais importante que nós seguimos. Depois, a nível de outros 2 valores, temos pessoas acima de tudo e qualidade criar uma grande família. Ok. Pessoas acima de tudo, qual é o KPI que tu definiste para pessoas? O mais importante é ter 50% de adesão nos eventos da Box. Acho que é muito importante. Quando nós não temos, até ao dia de hoje, só tivemos um evento que não tivemos, mas foi uma coisa que era um evento da Aerox, de duplas. Então era novo. Ou vamos fazer agora na próxima semana que já estamos com bastante gente. Não vai chegar aos 50%, mas já está bem mais elevado do que foi o ano passado. Mas de resto, todos os eventos temos 70% a 80% da participação, por isso é muito fixe. Isso significa que estás a cumprir com os teus valores. E por fim, o último valor, que era construir uma família? É isso? Criar família, é um bocadinho tudo ligado nessa parte. Mas pronto, ter essa parte basicamente é muito virado para a parte também dos eventos e depois também no questionário ter algumas palavras a perguntar o que é diferente para pronto. Mas esse valor tu estás a controlá-lo através dos questionários, é isso? Basicamente. Pronto, agora números de cor não te consigo dizer. Sim. Quantos questionários é que achas que devias fazer por ano? Já falámos nisto. Vamos fazer agora final de janeiro, início de fevereiro, que é basicamente um ano. Basicamente, onde é interessante, nós já tínhamos escrito isso, eu escrevi a data que era para fazer, que era de 15 a 31, e vamos fazer agora para final, já estou a finalizá-lo para entregar aos sócios. Cool. Bom. Ok, pronto, foi a primeira vez, hoje é um dia de estreias, tivemos que interromper aqui o podcast porque a malta do CrossFit Aveiro, do meio-dia e meio, começou a partir-se toda lá em baixo e estava a subir muito e interrompemos. E eu acho que interrompemos na pergunta que é como é que são os teus primeiros 90 dias, o que é que está estipulado com todas as pessoas que se inscrevem no X-Training. Consegues dar aqui uma perspectiva do teu sistema, digamos assim, que é para a malta roubar ideias? Sim. Basicamente o sistema começa a 90 dias, mas tem muita coisa para trás que é feita. Pronto, nós controlamos também a parte inicial, mas falando mesmo só concretamente da parte dos 90 dias. Dia zero... Espera aí, desculpa interromper. Sim. Ou seja, quando nós falamos de Client Journey existem 4 blocos, não é? Ou seja, desde que a pessoa vai falar de vocês, desde que a pessoa vai fechar a venda e depois o que nós vamos falar agora é só da última fase, que é a fase mais de receber a pessoa
e da retenção. Como é Exatamente. que estão os teus procedimentos nessas fases? digamos Pronto, assim? assumindo que o dia 0 é o dia que a pessoa se inscreve, a minha recepcionista, que é a Bárbara, vai enviar para um grupo que nós temos específico dos programas de iniciação e atribuir um treinador responsável à pessoa que se inscreveu. Ok, mas espera aí, mas deixa-me interromper. Tu falaste aqui programa de iniciação. Ok, genericamente o que é isso? Pronto. Basicamente, o programa de iniciação existe para dar qualidade a 3 coisas importantes. Primeiro, aos treinadores, porque não vão ter experiências que não sabem mexer-se nas aulas, que é muito importante para mim. Não percebi. Ou seja, eu sei, mas sim, não deu para perceber. Porque assim, nós Eu aqui posso começar ao contrário. no cross, só para dar aqui uma ligeira contextualização. Nós fazemos o. Eu quase te obriguei a fazer o programa de iniciação, convenci-te disso, vendi-te o peixe. Porque Foi logo, foi instantâneo. nós não. Foi quase instantâneo, obrigado. Nós temos aqui 3. Nós fazemos os programas de iniciação no CrossFit Aveiro há 4 anos. Ou seja, aliás, mais. Nós começámos ainda, acho que se eu não me engano, Covid, pré-Covid, uma coisa qualquer. E portanto nós temos os dados de que quem aplica programas de iniciação, ou seja, a pessoa, em vez de fazer uma aula experimental, faz um programa de iniciação. Portanto, explica como é que está o teu programa de iniciação neste momento. Pronto, basicamente era o que eu estava a tentar explicar. O programa de iniciação existe um bocadinho para dar qualidade ao aluno novo que entra, dar qualidade ao aluno que já está, porque tendo uma experiência na aula, ou seja, o treinador vai ter que dar mais energia a essa pessoa que não se sabe movimentar tão bem, e para o próprio treinador vai ser muito melhor estar a dar atenção a pessoas que ele já conhece do que alguém que cai de paraquedas e não sabemos. Ou seja, a pergunta que eu te faço é: dás para a pessoa que vem começar, ou que vai começar, tem uma experiência melhor do que fazer uma aula experimental. E para os alunos que estão, também é melhor, porque não têm que ter a aula interrompida porque a pessoa pode necessitar de algum apoio, etc. É basicamente Exatamente. o resumo. Okay, E boa. depois São aqui- as grandes vantagens disso. E- Para além dos outros números todos, não é? Que agora vais falar. Qual é a retenção? Na parte do CRM há muita coisa a falar, mas em relação ao programa de iniciação, uma coisa também muito importante, a venda do PT, os 16 PTs aparecem muito. Aconteceram por causa disso. Muito daí. Mas pronto, voltando à parte do CRM, o treinador responsável dá essas 2 sessões, mas já há contactos, ou seja, depois da primeira iniciação, no dia a seguir, o treinador vai se preocupar com a pessoa, a perguntar se correu tudo bem, se há alguma dor, ou seja, como é que a pessoa se sente. Imagina, tu foste para mostrar. foste o meu treinador na X-Training que fez a iniciação. Portanto, tu vais-me contactar e fazer esse follow-up. Exatamente. Ou seja, cada treinador tem essas tarefas. Basicamente, o designadas. treinador responsável pela iniciação vai ter um contacto após o primeiro dia. Após a segunda sessão, vai introduzir as pessoas no sistema, digamos assim. Vai indicar qual é que são as melhores aulas para ele frequentar, consoante os objetivos também. Vai passar um relatório à equipa do que é, o que é que a pessoa, como é que a pessoa se mexe, como é que não se mexe, o que é a limitação, o que é que ele recomendou, para depois também toda a equipa estar em sintonia, e nos 15 dias vai perguntar como é que a pessoa se está a sentir nesse primeiro contacto com as aulas, e para ver se é preciso alguma coisa. Sim, nós agora também para consolidar isso, é o que nós fazemos aqui no CrossFit Aveiro, e é espetacular. Eu acho que não nasceu assim o programa de iniciação, mas é muito, muito bom para a pessoa e para a equipa de treinadores também, porque assim a pessoa entra no nosso negócio, digamos assim, e toda a equipa de treinadores sabe que aquela pessoa tem aquelas características. Isso é uma vantagem muito grande depois quando ela aparece nas aulas de grupo, não é? Exatamente. E uma coisa engraçada, eu faço reuniões com a Bárbara semanais, estratégias por causa da retenção e depois da parte também de leads e conversões, essa parte. E uma coisa muito interessante é, geralmente no CRM, quando ela está a ter alguma dificuldade nos contactos, que eu já vou explicar quais é que são os contactos que ela faz, nós falamos muito, então quem é que lhe deu a iniciação? Aí foi o Lucas. Então se calhar dizemos ao Lucas para lhe mandar uma mensagem, Claro. porque cria um vínculo maior com a pessoa e é mais fácil ter essa retenção. Mas pronto, voltando aos contactos, os treinadores fazem esses contactos iniciais, a Bárbara depois aos 28 dias vai fazer um contacto mais de perguntar como é que correu o mês e saber o que é que a pessoa quer daqui para a frente. Pronto, basicamente. Mas ao longo destes 90 dias, é o período crítico do aluno, há muito follow-up que vamos seguir. Falta 4 dias, há uma mensagem. Se faltar a aula, há outra mensagem. Pronto, vários contactos que vai havendo. Faz mensagens. Nós aqui no CrossFit Aveiro fazemos o follow-up via. Telefonamos à pessoa. Sim, mensagens, estou a falar de contactos. Geralmente é até às vezes um telefonema. Exato. Pronto, é uma coisa mais íntima, não é uma mensagem pré-definida. A Bárbara não faz isso, basicamente. E é sniper, não é uma automação. Não. Sniper de género. É a mãe do Joaquim que faltou. Exatamente. Olha,
como é que é, mamãe, não sei o quê, já tens aquela... Exatamente. Tens aquela... Pronto, é mais pessoal, digamos assim, não é? Sim, e a Bárbara tem social skills muito fixe. Exato, E faz conhece isso. muita gente. Naturalmente, não é? Ok, então já fizeste, falámos do teu calendar journey até aos 28 dias. E a partir daí? Pronto, a partir daí, lá está, temos aquelas follow-ups que a Bárbara vai fazendo, um bocadinho mais na parte de CRM, de faltas, se o aluno não tiver a vir, há esse contacto, mas basicamente depois é semanalmente, eu e a Bárbara, nessa tal reunião que nós temos, vamos vendo como é que está as pessoas novas e vamos atribuindo para cada pessoa, dar individualização a cada pessoa e dar um melhor follow-up, digamos assim. Ok. Pronto. E até aos 90 dias é o modelo que tu aplicas? E é esse? Sim. Okay. Pronto. Mas, quer dizer, o teu foco não é que a pessoa chegue só aos 90 dias, não é? A pessoa Que mantenha assim. Exato. É que se mantenha. Ou seja, só consideras, nós no MVP, consideramos um cliente só após os 90 dias. Tu obviamente fazes o mesmo. Tu perguntavas, mas sei o que é, não é? Mas explica-me um bocadinho essa continuidade depois dos 90 dias. Ou seja, após 90 dias continua a haver contactos, não são tão frequentes, porque não é um período tão crítico. Temos algumas coisas que depois ajudam na retenção também das pessoas, como alguns prémios de treino, ou seja, valorizar quem está a ir mais vezes e pronto, ter mais a parte humana também do negócio, que é muito importante. É uma das coisas que eu não considero que seja tão bom, mas é uma coisa que eu quero cada vez debruçar mais sobre isso. Era uma coisa, nós no CrossFit Aveiro, cada aluno tem um treinador designado. Por exemplo, eu tenho 60 alunos, a Marino tem não sei quantos. Era isso que eu queria falar também contigo, sim. Depois falamos na mentoria. Mas tu ainda não tens isso. Não, falar contigo, mas aqui, por exemplo, a parte do cohort eu já pensei em introduzir, eu só não... O que é um cohort? Há muita gente que não sabe. Basicamente a Bárbara vai fazer a parte do CRM, mas ela é recepcionista, ela não... Ela sabe algumas coisas de treino, também já está há muito tempo connosco. Muito tempo, 11 meses, mas já treinava há muito tempo, mas não tem aquela parte de treino que um treinador tem, ou o contacto com o aluno que o treinador tem. E se nós designarmos, por exemplo, eu tenho 200 pessoas, se eu designar 50 pessoas para cada treinador, essas pessoas depois vão ter um follow-up do treinador muito mais pessoal, claro. E vai ajudar a Bárbara também a ter mais essa retenção. Hoje em dia, a equipa que tenho não quero estar a sobrecarregar, e eventualmente quando tiver mais staff é uma das pronto. Okay. Ainda é uma coisa que é um sistema que ainda vais aplicar. Nós tínhamos falado nisso, mas não sabia se já tinhas... Ou seja, o sistema que está criado, mas não tem operacional. Sim, está escrito, mas não está a acontecer. Ok. Portanto, agora já falaste um bocadinho, já deu para perceber, mas de 0 a 10, qual era a importância que tu darias ao teu staff, tendo em conta o sucesso do cross-training? Ou seja, o sucesso do teu negócio, ok, depende em quanto, de 0 a 10, do teu staff. O que é que tu acreditas genuinamente em relação a isso? Pronto, isto tem eu vou dar aqui uma resposta que... Politicamente correta? Pronto, isso é engraçado, porque qualquer pessoa que sentasse nesta cadeira sendo dono, ia dizer 10. Pronto. Mas eu vou dar outra perspectiva, que é... eu, hoje em dia, vejo-me mais como... Ou seja, um negócio, vamos supor um ginásio, que não é bem o nosso caso, eu também não quero que seja. Mas o dono do ginásio tem que ter uma equipa boa para aquilo estar a funcionar sem ele. E não é o que eu quero fazer, eu não quero desaparecer. Mas a minha equipa é a cara. Eu sempre quis que eles fossem a cara e que as pessoas conhecessem o X-Training por toda a equipa e não porque o Nuno é o dono. E isso, eu sempre me afastei muito disso. Por acaso, um treinador, quando tínhamos 5, 6 meses de boxe, ele disse: mas nós é que somos a cara. E eu consegui, espetacular. Mas pronto, a resposta é 11. Eles são mesmo impecáveis e basicamente são eles que têm a casa sempre para rolar. Se acontecer algum problema, óbvio que tenho que eu entrar um bocadinho, mas plena confiança em todos. Ao início houve algum, lá está, vieram de outras boxes, de outros espaços, outras visões, mas cada vez estamos mais, exatamente, cada vez estamos mais interligados. Eu nunca trabalhei, eu já trabalhei, também sou novo, mas trabalhei noutra box, também trabalhei como na dos Salvadores, por exemplo. São sempre equipas. Eu nunca tive uma equipa tão coesa como aqui e não é tanto por mim. Ou seja, eu guio um bocado, mas sinto que é muito por eles e é espetacular. Pronto, isso tem a ver com... Eu ia falar muita coisa, melhor não falar. Mas estás-me a fazer lembrar alguns dos melhores... malta que estuda liderança a sério, etc. Em que eles dizem sempre que
não és tu que tens que evoluir para ter sucesso, deves construir uma equipa que te permita ter sucesso. Basicamente é essa a mensagem que fica aqui. E, portanto, tendo em conta esta resposta que me deste, vou fazer outra que tem muito a ver com isso, que é, se ficasses perdido numa ilha deserta durante um mês, okay, como é que ficaria o teu negócio? Ou seja, tu desapareces do mapa durante um mês. Okay? Como é que ficaria o teu negócio? E, para além disso, qual era o departamento que iria sofrer mais e aquele que tu garantidamente dizias, olha, isto vai correr bem? Isso era uma resposta para eu dizer que correu mal. Não, estou a brincar. Não, ao dia de hoje, Sim. se eu saísse um mês, nada se alterava. Uhum. Ou seja, posso dar duas respostas. Se eu tivesse um dia antes de ir para a ilha deserta, havia 2 ou 3 situações que eu podia delegar para ser mais fácil para eles, certo? Mas se eu desaparecesse sem dizer nada, não havia qualquer problema, iríamos continuar a crescer e iríamos... Até posso levar a pergunta um bocadinho mais ao extremo. Sim. Se eu saísse um ano, eu acho que se saísse um ano do meu negócio, nós íamos continuar a crescer, ok? Havia alguns sistemas que podiam ficar um bocado comprometidos, mas que eu acho que eles, ao saber que eles existem, alguns dos treinadores, alguns da Bárbara, eu acho que eles iriam tentar correr um bocadinho atrás, porque lá está, cultura, a equipa, eu sinto que tenho mesmo uma equipa que posso confiar de olhos fechados. Se eu fizesse então um plano com eles anual, plena confiança que as coisas iam correr e iríamos crescer, continuar a crescer, porque lá está, o sistema está montado, a máquina está montada. Agora é que se vê que tu és um puto. Porquê? Sim, Estou a brincar contigo. Não, epá, sim, eu acho que não ia correr mal. Mas dando agora na cabeça, já que estamos. Sim. Com isto não digo que é o ideal. O líder é como o serviço de limpeza, é como o árbitro. Epá, se a coisa correr bem, ninguém precisa do árbitro, ninguém precisa do serviço. Se aquilo tiver a acontecer, agora, quando há um erro é que tu vês, quando há um erro ou uma necessidade ou um problema que tem que ser resolvido, o líder é muito importante. Um líder é muito importante e tu és o líder do teu projeto. Ou seja, eu não estou a dizer que tens que estar a fazer aquela gestão micromanagement, não é? Mas era giro até fazermos essas experiências. Mas se calhar eu não te respondi da maneira que eu queria. Ou seja, ao dia de hoje eu não consegui desaparecer um ano. Sim. Mas há alguns departamentos que ficavam a faltar essa parte da liderança. Mas se eu formasse o líder para cada departamento ou tivesse um líder, Sim. porque ao dia de hoje os meus treinadores sabem que eu eventualmente quero tornar a Bárbara mesmo box manager. Se isso acontecesse e tivesse uma pessoa responsável também pela parte do departamento técnico, ou seja, 2 líderes, a Bárbara um bocadinho mais na parte tudo o que é liderar mesmo, um ano seria possível com a equipa que tenho. Falta só essa parte da formação, ou seja, falta-me introduzir aqui algum contexto, ou seja, se eu saísse ao dia de hoje iríamos Sim, mas honestamente, e atenção, eu acho que, e agora sendo mais honesto, acho que estás no bom caminho, no sentido de não há nenhum departamento que dependa só única e exclusivamente de uma pessoa. Sim. Se a Bárbara ficar doente, tu consegues, está tudo escrito, consegues fazer o que é suposto, a mesma coisa para o Lucas, a mesma coisa para o Nuno e por aí fora. No entanto, há sempre situações em que o líder tem que tomar decisões. E o líder, às vezes a palavra mais importante que o líder diz é não. Vamos fazer aquilo. E epá, é uma boa ideia, há estes prós e contras, mas não vamos para aí e dar esse feedback. E nesse sentido, acho que sim, nunca seria o ideal de todo. Sim, obviamente sim, que tu estás ali a gerir o barco, tens um background todo, estás a ter mentoria, estamos com os processos todos, temos o planeamento, portanto é relativamente mais fácil. Mas o teu negócio está numa fase digamos, de autonomia muito grande, ok? Se tivesse de escolher 3 métricas para controlar o teu negócio, só 3 métricas, só podes ter 3 métricas. Quais é que tu optarias por medir e aferir? Talvez, vou dizer lead, mas não a própria lead, ou seja, tudo o que está por trás, a origem das leads e depois a nível de conversão, como é que está a conversão, ou seja... Okay. Estás a misturar duas métricas, ou seja, sim, o número de leads e a taxa de conversão, é isso? Basicamente, ou seja, já usei 2, mas não queria usar. Pronto, mas dizendo leads provavelmente, depois retenção, provavelmente, e gestão financeira, o balanço. O que é gestão financeira? Ter o balanço mensal de como é que despesas, ou seja, ter esse número. Que categorias é que tu tens no teu departamento financeiro neste momento? Eu tenho despesas fixas, despesas variáveis.
por exemplo? É muito parecido. Receita, dentro da receita tenho 2 ou 3 também. Fazes que tens essas categorias bem definidas e geres cada uma delas e tens KPIs para cada um. Sim. Depois também temos a parte da loja, temos, pronto. Produto, lá está a receita. Pronto, agora não te vou Nós em conseguir dizer. receitas temos, se eu não me engano, assim de cor, temos, temos as mensalidades, temos serviços e temos produtos. Dentro disso temos subcategorias, mas tentamos perceber o que é que está a acontecer com cada uma delas e conseguimos ter previsibilidade do negócio. Acontece a mesma coisa contigo. Sim, completamente. Ok, muito bem. Agora falando um bocadinho, ainda voltando atrás da mentoria, quais é que são as 2 coisas que tu, enquanto Nuno, enquanto líder da X-Training, o que é que achas que a mentoria te deu mais? Onde é que tiveste sentiste, se não tivesse a mentoria, realmente isto não teria acontecido? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Se calhar vou dizer 2 coisas muito ligadas, mas tempo e dinheiro, provavelmente. Porque eu sinto que, lá está, eu comecei com a box já muito funcional, todos os sistemas estavam descritos, todos os departamentos tinham sistemas, e isso, ou seja, eu sabia que existiam os departamentos, não sabia o que é que havia de conteúdo dentro dos departamentos, e o facto de ter feito mentoria, ou seja, tu não fizeste para mim, mas disseste-me o que é que era para fazer, ou seja, existe isto, agora faz para ti. Como exatamente, a partir disto, exatamente. Nós analisamos e otimizamos. Pronto, basicamente, isso foi muito importante para mim e isso poupou-me imenso tempo, porque lá está, eu posso ter o tempo todo do mundo, se eu não souber e tiver foi como falámos já alguma vez, se tu tens mentoria com uma pessoa que nem é da área, só para te dizer, olha, vamos focar nesta parte e vamos fazer isto, e guiar-te um bocadinho e dar-te essas tarefas para, pronto, poupa muito tempo, faz com que uma pessoa ande mais depressa. Okay, da minha parte, o que eu senti mais, que foi mais importante para ti, neste processo todo que já tivemos, estamos aqui há 1 ano e meio, para ir a colaborar foi em setembro de 2024. 2024? 25? 24, sim. 24. Fogo. Enfim. Pronto, o que eu acho que foi mais importante foi, não vais fazer isto. Eu vais fazer... Sim, que é que tu achas? algumas coisas. Sim, houve algumas coisas que... Eu ainda agora, há bocado falámos de ter um ginásio. Eu já tive para fazê-lo no meu próprio espaço e já vimos que era pronto, uma ideia, por causa também da parte de missão, visão, valores, essa parte toda. Mas sim, há muita coisa que eu iria fazer diferente e que poupei muito tempo, ou seja, não errei pelo facto de já ter também a tua experiência e pronto, também. Aquela sorte que dá trabalho é um bocadinho isso, é tentar vocês os dois, vocês já erraram muita coisa, tentar aprender um bocadinho com vocês e não errar nas mesmas coisas. Fixe. Uma pergunta que é, nós não queremos ser gurus, não queremos dizer que nós é que sabemos, nem nada disso, não é a nossa postura, mas muitos dos donos das boxes que nos procuram, um dos feedbacks que nós temos e aquela dor maior é, ainda sinto que é um negócio que manda em mim, ainda estou preso ao negócio, ainda tenho que dar muitas aulas, sinto que estou a fazer tudo. O que é que achas que te fez saltar essa fase? Claramente estás numa fase em que geres um negócio, estás a controlar o negócio, tens previsibilidade do negócio. O que é que achas disto tudo que fizemos até agora que te... ok, não vou bater com a cabeça nas paredes. O que é que... Da mentoria ou não? Não tem nada, sim. Pode não ter nada a ver com a mentoria. Eu acho que é um bocadinho aquela... Qual é a dica que tu darias a alguém? Isso não... Estar a fazer tudo não é possível. Para dar o salto temos de dar aquele clique. Qual era a dica que tu darias para que isso acontecesse? Eu acho que resumidamente é tentar perceber se a pessoa quer ter um negócio ou se quer ter um trabalho. E eu vou explicar um bocadinho melhor. A ideia extremista, se eu saísse 1 ano de funcionar, é óbvio que se eu estiver cá funciona muito melhor e lá está. Mas ter uma ideia que é um negócio e não é o meu trabalho, ou seja, é o meu trabalho, mas não é um trabalho de operacionalizar. Eu acho que das mentorias que temos ativas, as pessoas preocupam-se muito no trabalho duro de estar a fazer. Eu tenho que limpar, eu tenho que dar treinos, eu tenho que ligar às pessoas e não... lá está. Eu tenho uma equipa de 7 e escalei muito por causa de ter a pessoa certa no sítio certo. E eu não faço tudo, porque é impensável fazer, mas é muito virado para essa parte. Até posso dar o exemplo do meu pai. O meu pai tem um negócio, só que é totalmente dependente dele. Se ele desaparecer, o negócio não existe. O teu pai vai ficar com as orelhas. Exatamente, vai ficar. Não, mas eu já falei várias vezes com isto, mas é também um bocadinho geracional, talvez. Eu não ia dizer geracional, é muito tuga. Estávamos a falar em off há bocado antes de começarmos o podcast, que nós temos muitas estatísticas europeias e uma das
daquelas que é gritante em termos de, agora vamos falando de negócios em termos de Portugal versus Europa. Nós em Portugal temos um modelo de gestão, eu não estou a dizer mal, obviamente há boas práticas em todo o lado, mas nós temos aquela cultura de gestão de que para ter sucesso vai ter que ser difícil. E eu vou ter que fazer isto, e vou ter que fazer aquilo, e dá muito trabalho, e não posso ter férias. E, eu dou o exemplo do meu avô. O meu avô nunca tirou férias uma vez na vida. Trabalhou sempre. Isto hoje em dia já não temos essa... E eu acho que ainda estamos a herdar um bocadinho essa questão de que eu vou fazer tudo, é difícil, eu só quando atingir determinado sucesso de faturação é que vou formar alguém, e nunca investi... É um bocadinho ao contrário. Ou seja, também é geracional. É geracional, sem dúvida nenhuma. Seja, mas mais do que geracional é tuga, é nacional. Exatamente. Mas voltando um bocadinho aos meus pais, que eu sinto muito isso. Inicialmente, a minha mãe é uma pessoa super trabalhadora. E quando eu digo super trabalhadora é... E a minha namorada é a mesma coisa. Ou seja, geracional, mas também depende de onde... Eu sou um bocadinho diferente deles. Porquê? A minha mãe é muito trabalho. Tem que se apresentar muito trabalho. E eu penso mais ao contrário de... Então, vamos pegar naquilo que estás a dizer, porque eu já tive conversas com a tua mãe sobre isso. Que é o choque que ela teve e aquilo que ela e ele, o teu pai também disse, que é, parece-me que trabalhas. Não estás a... Pronto, qual é o teu carga horária? Eu tenho... Exatamente. É muito giro. A minha carga horária é terrível, porque às vezes às 11h30 ainda estamos a trabalhar, mas basicamente não o trabalhar duro, é o trabalhar inteligente para montar a coisa certa no lugar certo. Respondendo um bocadinho àquela pergunta, basicamente... Sim, mas a tua mãe, voltando atrás, a última vez que nós estivemos lá, aliás, foi na inauguração do Miguel e do Rui, ela disse, fiquei um bocado chocado porque parecia que ele não andava a trabalhar. Eu, para a parte dos treinos, a minha mãe achava muito que eu tinha que ser eu a cara, dar os treinos todos, estar sempre no negócio, ou seja, tinha que ser eu a ligar às pessoas, tinha que ser eu a receber as pessoas, tinha que ser eu a dar o treino, e lá está. A minha cabeça é completamente diferente, não é tanto estar a trabalhar em todas as frentes, é meter as pessoas certas em todas as frentes. E isso ao início, acho que mais para a minha mãe, fez muito choque, lá está, porque ela não me via a dar treinos, também não me via a trabalhar, porque o meu trabalho é um bocadinho mais back-office, basicamente. Trabalho invisível, não é? Exatamente. Eu trabalho que ninguém vê, mas que desaparecer dá problemas. Como a limpeza, é como o árbitro. Exatamente. Só vês que isto está sujo. É a limpeza, mas se estiver normal, ninguém fala. Pronto, mas inicialmente foi muito difícil. Agora, a minha mãe estava para ser minha recepcionista e houve logo um conflito grande. E houve esse tal conflito mesmo por isso, porque ela queria trabalhar muito e eu não me via depois também a corresponder e a achar, mas hoje em dia as coisas estão a correr super bem, eles já perceberam. E antes de mais, dar um grande agradecimento aos meus pais, como é óbvio, acho que merece isso. Confiarem. Manda só esta parte do podcast. Exatamente. 3, 2, 1, vai. Agradecer muito aos meus pais que confiaram, ou seja, não é todos os pais que confiam. Claro. Já disse isso há bocado. Eu tenho 24 anos, também sinto que tenho uma cabeça diferente das pessoas da minha idade. Quem tiver a ver isto da minha idade vai chamar o nome. Mas sinto que sou um pouco diferente, mas os meus pais, não são todos os pais que fazem o que os meus fizeram, de acreditar e de mesmo não concordando, darem a oportunidade. E agora sinto que vou falar com eles e já é outra coisa. Já não há... Se eu disser que é para ir para a direita, eles podem, mas já não já confio mais. Não é tão implacável. Já te olham para ti também, ok, é o trabalho dele, Sim. É o negócio dele, está a correr bem, porque é que havíamos de estar agora... enquinar isso, digamos assim. Pronto, e para terminar, se alguém quisesse abrir um espaço, um negócio próprio, duas perguntas na mesma. O que é que a pessoa devia fazer e, principalmente, para mim é mais importante, o que é que não devia fazer? Qual é que é boa prática e qual é que é a pior prática para ti? Isto dá para falar tanto. Pois, eu sei. Pronto, eu vou deixar o não fazer, uma coisa que também é fazer. Mas basicamente não começar com um espaço demasiado pequeno. Ok. Mas explica mais um bocadinho. Eu percebo o que estás a dizer, mas ou seja, o porquê do espaço pequeno? Eu tenho um espaço grande. O que é grande? Eu tenho 2 salas de 14x14, ou seja, são 200 e muitos metros quadrados. Ou seja, consigo ter 2 modalidades ao mesmo tempo, mas eu tenho o espaço que tenho porque consigo duplicá-lo.
Eventualmente eu vou Tens entrar. espaço ainda para crescer. Pronto, dentro eu consigo duplicar o espaço de treino que tenho, mas mesmo assim sinto que é pequeno. Ou seja, se eu tivesse começado com uma coisa mais pequena, e até posso dar um exemplo de uma mentoria que estamos a dar à base, em Arcos de Valdevez, estamos completamente limitados por causa do espaço. Eles conseguem ter 2 aulas ao mesmo tempo, mas é um espaço super pequeno, não dá para escalar mais. Eles já não estão a aceitar pessoas para certos horários, porque, pronto, ou seja, se uma pessoa vai começar, é importante. Se eu vou começar com um espaço pequeno, só porque não quero ter, não é ter muita despesa ou muito gasto inicial, mas eventualmente vai ser um tiro no pé, até porque depois não vou conseguir ter sítio para PT, não vou conseguir ter sítio para outros serviços, e isso depois começa sempre a limitar. Sim, depende. Agora, peraí, fazendo tem que se pôr um asteriscozinho em cima. Estás a falar do teu modelo de negócio. Sim, Não é um estúdio de PT. Claro. O teu negócio vive de aulas de grupo. Exatamente. Sim. Ou seja, falando mais numa parte do box, ok, se falando no espaço, então se for, o que é obrigatório? Missão, visão, valores, eu acho. Ok, A ter boa. mesmo... Sem isso não dá para... Não E sabemos cliente ideal, avatar. Pá. Sim, tudo é tudo muito nessa parte, porque não conseguimos saber a cor, o logotipo, mas desenvolve um essa bocadinho parte. mais essa questão de missão, visão, valores e cliente ideal, público-alvo. Porquê é que é tão determinante para ti? Dando a ideia do ginásio. Se eu fosse abrir um ginásio convencional e os meus valores são criar uma família e pessoas acima de tudo, não falando mal das pessoas de ginásio, mas as pessoas de ginásio vão treinar sozinhas, muitas vezes são de fones sozinhas, isso ia contra a visão de criar uma família. Ou seja, não ia haver essa conexão e sinto que iria... Ou seja, sendo que se eu quero abrir um ginásio, vontade do Nuno, mas a visão do meu negócio e a missão e visão de valores do meu negócio não está compatível, logo por aí é uma grande red flag. E posto isto, todas as decisões que eu vou ao criar a empresa, que escrevo a missão, visão e valores, eu vou fazer os sistemas. Os sistemas têm que estar em concordância, ou seja, a missão, visão, valores é a base do negócio. Ou seja, basicamente a missão, visão, valores vão guiar o caminho. Exatamente. Ou seja, basicamente é como estamos a falar para treinadores, não é? Pá, quero ir aos Jogos Olímpicos daqui a 4 anos. Ou seja, eu para ir aos Jogos Olímpicos tenho que treinar estas vezes, tenho que ter um treinador Y, tenho que ter recuperação Y, tenho que ir àquela competição principal, tenho que ir àquela competição secundária. Ter missão, visão, valores, exatamente isso. Olha, é isto que nós queremos, ok, agora como é que eu faço isto acontecer? Sem isso é muito difícil nós termos boas práticas. Então, e o que não fazer mesmo? O que é que tu achas que uma pessoa que vai agora abrir um espaço, um ginásio, um estúdio, o que é que não, aquela coisa que tu dizes, pá, não deveria acontecer, uma má prática, digamos assim. Por acaso não tenho assim nada em mente. Acho que te vou devolver um bocadinho a pergunta. Mas isto não é assim que funciona. Exatamente. Já estou a ser eu. No contrato não estava isso. Pá, o que é que tu não deves fazer? Avançar sem um plano de negócios. Para mim é a pior coisa. Aquilo que eu vejo mais as pessoas que chegam ao pé de nós. Sim, por exemplo, eu tive nos últimos 3 ou 4 meses, tive 3 ou 4 pedidos de mentoria em que nós decidimos não avançar. Ok, Porquê? sim, Porquê? certo, já estou a perceber a ideia. Ok, eu quero quero estar ali. Ok, quanto é que é o metro quadrado de renda? É X. Então, acabou, não podes ter 50 alunos e ter esse espaço. Tinhas que ter 100. Mas 100 é muito, muito complicado. Ok, então vamos procurar um espaço que... Percebes a ideia? Sim, completamente, Ou seja, concordo. se não fizer sentido no papel, não vai fazer sentido na prática. E eu acho que é onde... Lá está. É a cena do Tuga. Eu aliás, agora vou dizer mal do Militão. O Militão é daquela cena. Vamos criar o problema depois resolvemos. E isso é bom em algumas coisas, mas para este tipo de decisões não. Para este tipo de decisões é possível ou não é possível. Porque às vezes fazemos contas e as contas dizem claramente não é este o local certo, não é este o público certo, não é esta modalidade certa, por aí fora. O que é que tu achas? Confirmas, desconfirmas? Felizmente o Militão tem a Ju, que é... Claro. Não, mas o Militão é o primeiro a fazer um plano de negócios agora, não estou a dizer o contrário. Não, mas já houve muitas situações que o Militão e o Jesus se juntavam, vamos criar isto, e depois a Ju, olha, mas se calhar monetariamente não faz sentido, ou seja, é importante também ter essa parte, mas sim, plano de negócios totalmente de acordo, ou seja, é a primeira coisa que nós fazemos nas mentorias, mas também não estava... Não me lembrei de referir. Então, e para mim, vou dar outra, porque eu estava na dúvida se dizer o plano de negócios ou não. A outra coisa que as pessoas não deviam fazer era não ter
pessoas para o negócio. Primeiro quem e depois o quê? Aquilo que nós falamos Sim. muitas vezes. Que é, pá, eu vou abrir um estúdio e depois que se lixe. Eu dou as aulas todas, eu faço a limpeza, eu faço não sei o quê. E, curiosamente, nós temos 3 ou 4 mentorias agora, que são as mentorias, são os espaços que são mais rentáveis por metro quadrado, mas eles fazem tudo. Quando digo fazem tudo, fazem mesmo tudo no negócio. E isso é bom a curto prazo, durante 1 ou 2 anos estás a ganhar bem, tudo o que ganhas é para ti, etc. Financeiramente é interessante, mas depois não tens férias, não tens tempo livre, andas a fazer tudo, etc. E depois de ter o negócio é que vou criar a equipa. Portanto, eu acho que antes de dar o passo em frente, é bom perceber se vamos ter sócios ou não, se temos algum treinador que nos possa ajudar ou não, e tu aí fizeste um bom trabalho, acho eu. O que é que tu achas? Sim, e eu sinto que lá está, as mentorias também estamos a dar, é muito isso que as pessoas cada vez mais procuram, é não serem dependentes ou seja, terem um negócio e não terem um trabalho, mesmo por causa disso, porque um negócio é suposto, nós também temos tempo para ir de férias e senão a vida acaba por ser muito resumida a essa parte. Assim, muito honestamente, quem decide abrir um estúdio, quem decide abrir uma box, pá, muito provavelmente a hipótese de virar milionário é muito reduzida. Sim. Dá para viver, dá para termos as nossas coisas, etc. E eu acho que a principal razão para as pessoas quererem... E o teu exemplo é claro. Epá, eu tinha paixão por isto, sempre quis, muito antes de fazeres um plano de negócios. Portanto, as pessoas vão atrás da paixão. Só que, pá, nós não pagamos a gasolina com paixão. Nós não pagamos a renda da casa com paixão. E, portanto, falta um bocadinho aquela parte... A paixão é emocional, não é? Depois falta a parte racional. E a parte racional é mesmo muito importante termos uma equipa que podemos desenvolver e ter uma ação humana para depois aplicar. Imagina o teu negócio sem a Bárbara, sem o Lucas, sem o Nuno, sem... Percebes? É aquela base. Achas que era possível tu estás a ter o teu sucesso sem teres preparado esse caminho? Voltando à pergunta, então o que não fazer? Não começar sem sistemas. Ou seja, ok. Também. Pronto, também era só uma coisa, já demos para aí 4. Exatamente. Não, mas está tudo ligado, que é, eu comecei com o sistema, não tinha as pessoas, mas fui atrás das pessoas para o sistema que eu queria e isso é que depois fez com que eu fosse independente e aquilo fosse mais autónomo. Mas repara, o trabalho que nós fizemos, tu começaste a falar de pessoas logo. Nós começámos a criar os sistemas, mas tu já tinhas uma pessoa pensada para ali. Portanto, eu acho que as duas coisas estão relacionadas e hoje em dia eu estou a reescrever tudo o que é sistemas, porque já evoluiu, foi como eu falei. Sistematização, otimização. A otimização aconteceu bastante e já temos os sistemas muito melhorados e eu agora estou a escrever tudo porque na minha ideia louca de querer abrir outro espaço é só ter já a base e depois meter as pessoas certas nos sítios certos. Sem isso não poderias abrir outro espaço porque não ias ter o dobro do trabalho, ias ter exponencialmente o chamado scale. Exatamente. Pá, queres deixar mais alguma mensagem aqui final? Não. Não? Correu bem? Obrigadão. Muito fixe.